Olá pessoal, bem-vindos a mais uma unidade. Na unidade 6 nós vamos aprender sobre o dimensionamento de armadura transversal. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, então pessoal, quando a gente pensa em vigas, a maioria das vigas está submetida à flexão simples, ou seja, existe um momento fletor que causa tensões normais e existe, a força portante que produz tensões tangenciais. Trata-se de um problema complexo, tá? Com mecanismos resistentes tridimensionais. Então, o que a gente costuma fazer? A maioria dos procedimentos adota um tratamento independente para as tensões de flexão e de cisalhamento em uma viga. Então, para a determinação da resistência, da capacidade resistente à força cortante, nós vamos utilizar a analogia da treliça de Morse, tá? Vamos ver bem certinho o que é isso. Então, para a gente entender isso melhor, considere aí uma viga biapoiada, como eu estou indicando na figura, tá? Ela está submetida a duas forças concentradas equidistantes dos apoios, certo? Ela possui também barras de armadura longitudinal e estribos. Bom, essa é a nossa viga. Logo abaixo eu estou mostrando para vocês os diagramas de esforços solicitantes. O que a gente consegue observar? Observe que no diagrama de força cortante, o trecho ali entre as forças, ele possui força cortante igual a zero. Então, eu estou num trecho que eu tenho flexão pura. Já no trecho próximo aos apoios, atuam tanto o momento fletor como a força portante. Então, eu tenho ali flexão simples. Vamos agora analisar alguns elementos infinitesimais dessa viga para entender melhor o que está acontecendo, tá bom? Então, olha só, como eu tenho uma viga submetida aí à flexão simples, a linha neutra ela passa pelo centro geométrico da seção transversal, como eu estou indicando aqui. Bom, se a gente pegar um elemento infinitesimal que esteja na região entre as cargas, o que a gente vai observar? Bom, a gente vai ter um elemento infinitesimal desse jeito aqui, ó. Nós observamos então que existe aí a tensão normal σx, que ela seria obtida do modo que nós aprendemos em mecânica dos sólidos, tá? Como sendo uma função do momento fletor. Para o carregamento dessa viga, nós observamos que abaixo da linha neutra, σx é positiva, ou seja, eu tenho tensões de tração, e acima da linha neutra, ela é negativa, eu tenho tensões de compressão. Em geral, a componente σy ela é desprezada na teoria de vigas esbeltas, então sobra apenas σx. Nós percebemos também que σx é a própria tensão principal na direção do eixo da viga. Então, nós sabemos que no trecho entre as cargas, a trajetória das tensões principais é paralela ao eixo da viga. Vamos agora ver outro elemento infinitesimal. Considere, então, um elemento infinitesimal localizado próximo aos apoios. Verifica-se que nos trechos onde há esforço cortante, surgem tensões de cisalhamento, σxy, que também é igual a σyx. A gente viu tudo isso direitinho lá em mecânica dos sólidos. Bom, as componentes das tensões σx e τxy podem ser obtidas em função do momento fletor e da força portante, com as equações clássicas da resistência dos materiais. Nesses casos, as tensões principais σ1 e σ2 elas estarão inclinadas em relação ao eixo da viga, como eu estou mostrando nessa figura aqui. Finalmente, vamos considerar um elemento infinitesimal localizado próximo aos apoios, mas agora ele está sobre a linha neutra, tá? Então, o que a gente observa? Que nesse elemento infinitesimal só tem tensão de cisalhamento. Se ele está sobre a linha neutra, a gente viu que na linha neutra, tanto as deformações quanto as tensões normais são iguais a zero, Então, só vai ter tensões de cisalhamento. Assim, nesses pontos,
a tensão principal ocorrerá com uma inclinação de 45 graus. Vou deixar aqui um link para vocês verem o vídeo de mecânica dos sólidos, para vocês relembrarem por que esse valor é 45 graus, tá bom? Então, para a viga não fissurada, ou seja, a viga no estágio 1, a análise pode ser feita, usando as equações clássicas da resistência dos materiais. E a trajetória de tensões ficaria dessa maneira aqui. Então, percebam, como a gente tinha conversado, na região entre as cargas, a trajetória de tensões está na mesma direção que o eixo da viga. E próximo aos apoios, ela é inclinada. E bem na linha neutra, essa inclinação é igual a 45 graus. Quando a tensão principal de tração σ1 atinge a resistência à tração do concreto, surge uma fissura e a viga entra no estágio 2, que é o estágio de fissuração. No estado fissurado, as equações da resistência dos materiais não valem mais. Então aqui eu estou mostrando como que seriam essas fissuras. Vamos pegar também um elemento infinitesimal nessa região central, entre as cargas que estão aí. O que a gente vai observar? Bom, excluindo-se fatores de natureza aleatória, pode-se dizer que as fissuras são perpendiculares à direção das tensões principais de tração, σ1. Então, no trecho entre as cargas, as fissuras são verticais, pois o esforço cortante é nulo nesse trecho. Então, o plano de ruptura é vertical. Dá uma olhada aqui, Entre as cargas e os apoios, as fissuras são inclinadas devido ao esforço cortante, certo? E nos pontos situados sobre a linha neutra, eu só tenho tensão de cisalhamento. E nós vimos que a tensão principal ocorre a 45 graus. Logo, é determinado um plano diagonal de ruptura, como eu estou mostrando aqui, tá bom? Bom, com base nessas observações, foi elaborada a analogia da treliça de Morse. Bom, então vamos explicar melhor isso daí, Nós sabemos que, em virtude da baixa resistência do concreto à tração, a fissuração é inevitável, vamos dizer assim, tá? Então, a análise deve ser feita sempre considerando a fissuração. E para isso eu vou usar um modelo comprovado experimentalmente. Nesse sentido, para o concreto armado, foi desenvolvido o modelo de treliça idealizado por Morse, que pode ser utilizado no dimensionamento da força cortante, tá? Neste modelo, nós vamos imaginar que, após a fissuração, a força cortante ela é equilibrada por uma associação de bielas comprimidas de concreto e diagonais tracionadas, acompanhando então as trajetórias das tensões principais. Assim, é necessário que as tensões de compressão nas bielas inclinadas sejam limitadas, para que não ocorra o esmagamento do concreto. Já nas diagonais tracionadas, que são formadas pelos estribos, o espaçamento entre as barras da armadura transversal também deve ser limitado, deve ter um valor máximo para que possam aí costurar as fissuras inclinadas. Nessa figura aqui, eu estou mostrando então esse modelo teórico criado por Morse, tá? Então, olha aqui, Então, nós vamos associar a viga intensamente fissurada a uma treliça idealizada no interior dessa viga. Essa treliça é composta por o quê? Olha só, ela é composta por um banzo superior, que é o concreto comprimido, que eu indiquei de verde, um banzo inferior, que é a armadura longitudinal de tração, que eu indiquei de azul, diagonais comprimidas, que a gente chama de bielas de concreto entre fissuras, que também está indicado de verde, tá? E nós temos os montantes tracionados, que são as barras de armadura transversal. Então, entre as hipóteses básicas aí da treliça de Morse, nós podemos citar que as fissuras e, portanto, as bielas têm inclinação de 45 graus, considera-se que os banzos são paralelos, que essa treliça é isostática, ou seja, não existe engastamento nos nós,
Então, consideram ligações articuladas entre os banzos e as diagonais, tá? A armadura de cesariamento, ela pode ter aí uma inclinação de 45 e 90 graus. Bom, então esse é o modelo clássico da treliça de Morse. Mas o que foi acontecendo? Ensaios mostraram que a área de armadura transversal calculada por esse modelo era exagerada, ou seja, tinha uma área de armadura transversal maior do que eu necessitaria, certo? Bom, por que isso ocorre? Bom, existem mecanismos responsáveis pela transferência da força cortante que são bastante complexos. Bom, assim que ocorre o surgimento das fissuras inclinadas, ocorre também uma complexa redistribuição das tensões, que é influenciada por vários fatores. E no modelo de treliça clássica, não são considerados diversos fatores que contribuem para a resistência à força cortante, né? Os principais fatores que divergem aí, os valores calculados pelo modelo teórico e os observados experimentalmente são, bom, primeiro deles, as fissuras e, portanto, também as bielas formadas por elas não têm inclinação fixa igual a 45 graus. Observa-se que elas têm uma inclinação θ menor que 45 graus nos trechos mais solicitados pela força cortante. Outra divergência é com relação às bielas de concreto não serem articuladas no banzo comprimido. As bielas de concreto, elas são engastadas no banzo comprimido, né? Por isso elas são mais rígidas e acabam absorvendo mais força e aliviando os estribos. Destaco aqui também que o banzo comprimido, ele é inclinado próximo aos apoios, o que possibilita a absorção direta de uma parcela da força cortante, né? Isso diverge de quando a gente falou lá, banzos paralelos. Então, na verdade, o banzo comprimido não é paralelo ao banzo tracionado, e sim ele é inclinado próximo aos apoios. Dessa forma, o modelo clássico subestima a parcela do esforço cortante absorvido pelo concreto. Em função dessas limitações do modelo, ele foi inicialmente rejeitado, não bem aceito. Contudo, após o desenvolvimento das técnicas de ensaio de estruturas, constatou-se que ele poderia ser utilizado desde que fossem feitas correções adequadas. Aí, um novo modelo decorrente desses ajustes foi chamado de treliça generalizada de Morse, e nós vamos utilizar ela para o dimensionamento. Então, na treliça generalizada de Morse, considera-se que o banzo comprimido da treliça é inclinado, que as bielas possuem inclinação entre 30 e 45 graus e que as bielas são mais rígidas que os montantes tracionados e absorvem uma parcela maior do esforço cortante. Além disso, há esquemas resistentes complementares, alternativos, que também são considerados. Então, vamos falar um pouquinho desses mecanismos resistentes complementares. O modelo considera ainda que existam, então, mecanismos resistentes que se desenvolvem no interior do elemento estrutural, absorvendo uma parcela da força cortante aplicada. São eles o engrenamento dos agregados, o efeito pino da armadura longitudinal e o efeito arco. Vamos ver cada um deles. Vamos primeiro, então, para o engrenamento dos agregados. O engrenamento dos agregados também pode ser entendido aí como uma transferência na interface das fissuras. Em uma fissura inclinada, existe uma resistência ao deslizamento entre as duas superfícies do concreto, de um lado e do outro da fissura, devido à rugosidade e o engrenamento dos agregados e da própria matriz do concreto, que proporcionam uma transferência da força cortante através da fissura inclinada. Os fatores que mais influenciam o fenômeno são a largura da fissura e o tamanho dos agregados. Concretos com maiores resistências tendem a apresentar superfícies menos rugosas e, consequentemente, menor transferência de força cortante nas fissuras.
O segundo deles é o efeito pino da armadura longitudinal. A ação de pino de uma barra de aço inserida no concreto proporciona um mecanismo de transferência de força cortante, pois em virtude da maior rigidez das barras em relação ao concreto, as barras longitudinais funcionam como um pino de ligação que solidariza as partes da viga de concreto separadas pela fissura. Como a gente está vendo nessa figura aqui, tá vendo? Ela solidariza, então, essas partes que estão separadas pela fissura e promovem aí uma ponte de transferência de tensões. Então, o último deles é o efeito arco. Então, vamos falar sobre isso. Bom, o banzo comprimido, como a gente viu, ele é inclinado. E ele se inclina em direção aos apoios, como eu estou mostrando aqui, ó. E forma uma biela comprimida inclinada, como estou mostrando na figura ao lado. Essa biela absorve uma parcela da força cortante e, consequentemente, diminui a tração na alma. Tá? A transferência direta de parte da ação para os apoios provoca um alívio nos montantes tracionados da treliça, resultando em uma diminuição da área da armadura transversal necessária. Tá? Como que a NBR 6118 de 2014 leva isso em consideração? Bom, nós vamos ver um pouquinho mais para frente no vídeo que a norma brasileira permite que seja feita uma redução no valor da força cortante solicitante de cálculo para o dimensionamento da armadura transversal nas seções próximas aos apoios. Nós vamos ver isso direitinho um pouco mais para frente no vídeo, tá bom? Além disso, nós temos que lembrar que o arco requer uma reação horizontal no apoio. Lembra quando vocês fizeram análise estrutural? Lá vocês viram. Quando tem arco, a gente sempre precisa de uma reação horizontal, tá? Nas vigas biapoiadas, essa reação horizontal pode ser fornecida pela armadura longitudinal positiva. Isto é, se apoiar em um banzo tracionado bastante rígido, portanto, sem diminuição da área da armadura longitudinal. Então, olha só, eu reduzo o valor da força cortante para o cálculo da armadura transversal, mas a armadura longitudinal não será reduzida, tá? Por isso, a armadura longitudinal positiva, ela deve ser cuidadosamente ancorada nas extremidades da viga para cumprir essa função de reação horizontal, tá bom? Simplificadamente, pode-se substituir esse arco por uma biela, então uma diagonal comprimida, com um ângulo de inclinação θ1, que é diferente da inclinação θ das demais bielas. Vale lembrar que nas vigas com armadura transversal, esses mecanismos eles acabam sendo secundários. Entretanto, nas lajes sem armadura de cisalhamento, esses mecanismos são os mecanismos responsáveis pela própria capacidade resistente do elemento, tá bom? Fusco então comenta que somente vigas com alma muito fina mobilizam o esquema resistente de treliça desde o início das aplicações de ações. As vigas de almas mais espessas somente apresentam tensões diagonais coerentes com o esquema de treliça nos estágios em que as ações são de maior intensidade. Então, nós concluímos, que nessas vigas funcionam preliminarmente os esquemas resistentes alternativos, cuja colaboração diminui progressivamente à medida que ocorre a fissuração da peça. Então, resumindo, o que a gente tem? A inclinação das fissuras é inferior a 45 graus, os banzos não são paralelos ao arqueamento do banzo comprimido, principalmente na região dos apoios. A treliça é altamente hiperestática, ocorre o engastamento das bielas comprimidas e esses elementos comprimidos possuem muito mais rigidez do que as barras tracionadas, certo? Bom, só queria ressaltar aqui que os modelos de treliça eles podem ser utilizados também para o projeto e dimensionamento completo da viga.
incluindo o cálculo da armadura longitudinal, mas não é o que a gente faz aqui, tá? Antes da gente ir para o equacionamento que está ali disposto na NBR 1018, vamos falar sobre os modos de falha em uma viga de concreto armado submetida à flexão simples. Então vamos lá. Olha só, existem modos de falhas por flexão e modos de falha por cisalhamento. Por flexão a gente já viu, mas vou relembrar aqui. Olha só. O primeiro deles, que eu estou colocando aqui, é a ruptura ou esmagamento do concreto. Então, o que quer dizer isso? É o esmagamento do banzo superior sem escoamento da armadura nem grandes deslocamentos. É uma ruptura sem aviso. Nós já conversamos sobre isso nas aulas de flexão, né? Bom, outro que nós temos é o alongamento excessivo da armadura tracionada. Em vigas dimensionadas no domínio 2 ou 3, a ruína ocorre após o escoamento da armadura. Então, ocorre a abertura de fissuras e deslocamentos excessivos, flashes, que servem de aviso. Essas duas nós já estudamos quando estudamos a flexão, né? E vimos como que a gente pode obter a segurança nessas situações. Vamos agora falar dos modelos de falha por cisalhamento, tá? Bom, a ruptura por cisalhamento pode ocorrer aí por falha de ancoragem no apoio. A gente acabou de ver que a armadura longitudinal ela é altamente solicitada no apoio devido ao efeito ar. Se a ancoragem for insuficiente, pode ocorrer o colapso na junção da diagonal comprimida e do banzo tracionado junto ao apoio, certo? Esse tipo de falha é brusco e usualmente se propaga e provoca também ruptura ao longo da altura útil da viga. Então, olha só, como que eu posso garantir a segurança? Fazendo a correta ancoragem nos apoios. Isso a gente também já viu, né? Bom, outro modo de falha é a ruína por força cortante com pressão. É a ruptura por esmagamento da biela de concreto, tá? Essa ruptura ocorre quando as diagonais são solicitadas além, do limite da resistência do concreto, antes que a armadura transversal entre em escoamento. As bielas de compressão, elas delimitam o limite superior da resistência de vigas à força cortante. Limite esse dependente principalmente da resistência do concreto. Como que eu faço para garantir a segurança com relação a esse modo de falha? Bom, nós devemos avaliar a resistência da diagonal comprimida e essa deve ser superior à tensão atuante relativa à força cortante de cálculo. Outro modo de falha é a ruína por força cortante tração. Nesse tipo de ruína, a armadura transversal ela é insuficiente e o aço atinge a deformação de início de escoamento e as fissuras de cisalhamento se desenvolvem na direção do banzo comprimido. Estou indicando aqui na figura como exemplo. Como que eu faço para garantir a segurança? Eu devo empregar a armadura transversal em quantidade suficiente. Então agora nós vamos atacar esse problema aqui também, verificar qual é a quantidade de armadura transversal necessária. Finalmente, eu tenho a ruína, força cortante e flexão, tá? Que é a ruptura do banzo comprimido devido ao cisalhamento. Bom, as fissuras diagonais de cisalhamento, elas vão aumentando de comprimento e elas podem invadir a região comprimida pela flexão. Dessa forma, diminuem o banzo comprimido e ocorre a ruptura do concreto. Como que eu posso garantir a segurança com relação a esse modo de falha? Fazendo o correto dimensionamento e detalhamento da viga à flexão, que é o que nós estamos aprendendo nessas aulas. Então aqui eu tenho um quadro com resumo, com todas as possibilidades aí de modo de falha por cisalhamento. E o que a gente tem que prestar atenção? São rupturas sem aviso prévio. Então, o dimensionamento deve ser feito para evitar que ocorram qualquer um desses tipos, qualquer um desses modos de falha.
Bom, não vou demonstrar aqui no vídeo a dedução das equações, tá? Mas elas são obtidas a partir da condição de equilíbrio, considerando o modelo de treliça. Então, considerando isso daqui, ó, eu faço o equilíbrio a partir disso, tá? E aí são escritas expressões que relacionam a força cortante solicitante de cálculo, VSD, e as resistências da diagonal comprimida, biela, e da armadura transversal constituída por estribos, tá? O objetivo é calcular a tensão teórica na diagonal comprimida, ou seja, na biela, e não permitir que ela ultrapasse a resistência do concreto. Se ocorrer uma tensão maior, pode ocorrer a ruína por ruptura do concreto, né? E além disso, o objetivo também é a gente conseguir encontrar qual é a armadura transversal necessária. Bom, os modos de ruína, onde a segurança é garantida pelo correto dimensionamento da armadura longitudinal, já foram verificados, né? Falta verificar com relação à armadura transversal e à diagonal comprimida. A NBR 6118, no item 17.4.1, preconiza que o dimensionamento de elementos lineares, como as vigas, a força cortante, pode ser feito segundo dois modelos de cálculo, que pressupõem a analogia com o modelo de treliça de bandos paralelos associado a mecanismos resistentes complementares, desenvolvidos no interior do elemento estrutural e traduzidos por uma componente adicional chamada de VC. Então, vamos começar pelo modelo de cálculo 1. O modelo de cálculo 1 considera o ângulo de inclinação das diagonais comprimidas igual a 45 graus. A primeira verificação que a gente vai fazer é com relação à diagonal comprimida, tá? Então, nós devemos verificar se ocorre a ruptura por compressão diagonal. Como é que eu faço isso? Eu vou verificar se VSD, então o esforço cortante de cálculo, é menor ou igual a VRD2. Bom, mas quem é VRD2? Para o modelo de cálculo 1, VRD2 é igual a 0,27 vezes alfa V2 vezes FCD vezes BW vezes D. E alfa V2 vale 1 menos FCK dividido por 250. Atenção aí, né, que FCK é colocado, né, em MPa. Bom, então com isso eu calculo VRD2 e comparo com o valor de VSD, tá? Se tiver menor do que um valor de cálculo, eu vou ter que modificar algum parâmetro. A segunda verificação que a gente vai fazer é com relação à ruptura por tração diagonal, né? Então, o que vai resistir à tração diagonal? É a armadura transversal mais os mecanismos complementares. Então, eu vou fazer aqui, ó, VSD tem que ser menor ou igual a VRD3. Quem é VRD3? VRD3 é igual a VSW mais VC. VSW é a parcela da força cortante resistida pela armadura transversal. E VC é a parcela da força cortante resistida por mecanismos complementares do concreto, vamos dizer assim. Bom, se eu quiser calcular a armadura transversal, eu preciso conhecer qual que é o valor da força cortante resistida pela armadura transversal. Portanto, eu devo conhecer qual é o valor de VSW. Então, no limite, eu tenho que VRD3 é igual a VSD, né, que é a força solicitante de cálculo. Então, eu fazendo VSD igual a VSW mais VC, eu consigo isolar o valor de VSW. E eu chego que VSW é igual a VSD menos VC. Então, presta atenção. Para encontrar qual que é o valor da força cortante resistida pela armadura transversal, eu tenho que pegar o valor de cálculo e tirar a parcela VC. Quanto que vale VC? VC vale, no caso do modelo 1, 0,6 vezes FCTD
vezes BW vezes D, tá? Na flexão simples com a linha neutra cortando a seção, esse valor de VC. Então, com isso eu encontro o valor de VSW. Eu conhecendo o valor de VSW, eu consigo encontrar qual é o valor de AS necessário. Ó, VSW é igual a ASW dividido por S vezes 0,9D vezes FYWD vezes seno de alfa mais cosseno de alfa, onde S é o espaçamento entre os estribos, a SW é a área da armadura transversal, FYD é a tensão na armadura transversal, tá? E ela está limitada ao valor de FYD no caso de estribos e a 70% deste valor no caso de barras dobradas, não podendo ter aí um valor superior a 435 MPa. Alfa é a inclinação da armadura transversal, podendo ser aí entre 45 e 90 graus. Bom, como nós vemos aqui, a parcela resistida pela armadura transversal é exposta em termos da razão, área de aço por espaçamento. Então, no procedimento de projeto, uma dessas grandezas deve ser inicialmente arbitrada. Então, por exemplo, eu adoto a SW e encontro qual é o valor do espaçamento. Ou eu adoto um espaçamento e encontro qual é o valor de ASW. Nós vamos fazer um exercício para vocês verem como é que fica isso. No modelo de cálculo 2, nós vamos fazer as mesmas verificações que fizemos no modelo de cálculo 1. A diferença é que o modelo de cálculo 2 admite uma inclinação das diagonais comprimidas no intervalo de 30 a 45 graus, tá? Além disso, considera que a parcela complementar VC ela sofre uma redução com o aumento de VSD. Então, olha só, a primeira verificação diz respeito aí às tensões de compressão nas bielas, a compressão diagonal do concreto. Então, VRD2 agora é igual a 0,54, que multiplica alfa V2 vezes FCD vezes BW vezes D vezes seno ao quadrado de θ, que multiplica cotangente de alfa mais cotangente de θ. O valor de alfa V2 continua sendo igual a 1 menos FCK dividido por 250. Então, eu verifico aí, né? Comparo o valor de VRD2 com VSD e verifico se ocorre ou não o esmagamento das bielas de concreto. Na sequência, nós vamos para a verificação da ruptura por tração diagonal. A condição de segurança continua sendo a mesma no modelo 1, né? Eu tenho VSD menor que VRD3. E VRD3 é composto por uma parcela da força cortante resistida pela armadura e uma parcela da força cortante resistida por mecanismos complementares. Então, novamente, eu tenho VSW igual a VSD menos VC. O que muda? Como calcular o VC? Aí, olha só, estou mostrando as equações aqui. Quando eu tenho VSD menor do que VC, eu calculo VC como sendo o 0,6 vezes FCTD vezes BWD. Esse daí é o valor máximo de VC. Agora, se eu tiver VSD igual a VRD2, o valor de VC é igual a zero. Então, ela sofre aí uma relação linear, tá? Eu posso fazer aí valores intermediários através de uma interpolação linear. Estou mostrando aqui já como fica essa interpolação linear para vocês. Bom, com relação à parcela resistida pela armadura transversal, VSW, o que muda? Olha só, agora ficou assim, VSW é igual a ASW dividido por S, vezes 0,9 vezes D, vezes FYWD, vezes seno de alfa, vezes cotangente de alfa, mais tangente de θ, tá? Bom, aí o valor de θ é o valor que a gente escolheu para a inclinação das bielas de concreto. Valeu, pessoal, acabamos mais um vídeo, né? Nesse vídeo a gente viu a parte teórica aí sobre o cálculo da armadura transversal, depois a gente ainda vai ver exercícios, tá?
No próximo vídeo, nós vamos para o detalhamento da armadura transversal. Te vejo lá. Tchau, tchau!